né? A gente sabe que na mentalidade brasileira, e não só na mentalidade brasileira, mas é muito documentado, né? Que a mentalidade brasileira tem esse flerte com o sobrenatural, com conversar com as almas dos mortos, né? Você vê, tipo, nos romances antigos já tem sempre uma dondoca que é interessada em processos divinatórios e esse tipo de coisa. Como foi que você se interessou por isso, né? E o que é que você acha sobre essas práticas, né? Práticas de tentativa de contato com o espírito, regressão de vida passada? Tem até psicólogo que faz regressão de vida passada, né? E muita gente, inclusive, termina descobrindo um monte de memória de coisas que não aconteceram, né? Porra. Fato, o que me levou a me interessar por isso aí foi a minha família profundamente espírita. Qualquer tema que envolvesse o sobrenatural, mas assim, do jeito mais chulo possível. Tinha uma tia minha que via o marido morto, ou dizia que via. A minha mãe sempre se interessou por isso. Se ela sonhava com a mãe dela que faleceu, ela já acordava e ligava para outra irmã, como se fosse um evento. Nossa, sonhei com a mamãe, tipo, ela veio me visitar. E eu vivi a minha infância inteira até a adolescência na Praia Grande, no estado de São Paulo. E aquilo ali tem uma estátua de Iemanjá, é a capital paulista, talvez sudestina da macumba. Então, muitas vezes eu fui brincar na praia, metia a mão na areia. Quando eu puxei era um pote de macumba, eu tava mexendo em coisa de macumba, eu ficava apavorado. Eu corria, você ouviu o chinelo no asfalto, a Havaianas batendo. Eu correndo da praia até minha casa para lavar a mão por 2 horas, porque eu peguei na macumba. Então, esse tema ele foi muito presente na minha história. E eu me cagava de medo, você me cagava. Até que apareceu, eu fui me envolver com a Igreja Católica, e ao mesmo tempo apareceu o Padre Quevedo em 2000, nos anos 2000, no Fantástico, explicando que macumba não pegava, que uma série de coisas tinha explicação, e eu pirei naquilo lá. Eu comecei a ler e ler cada vez mais e questionar essas coisas todas. Então a minha investigação começou assim. E você perguntou o que eu acho dessas práticas divinatórias, regressivas, etc. É um bom meio de pecar, porque a Bíblia é claríssima. Isso é pecado gravíssimo. Só que as pessoas têm a tendência de exagerar, de criar uma coisa que na Bíblia não está. Inclusive os padres exorcistas e as pessoas que gostam de acompanhar esses padres. Eles dizem, eles acreditam que esses processos, esse procedimento de evocar espírito, de ficar incorporado, realmente chama demônio, ou realmente chama espírito. E evocam a Bíblia para defender essa ideia. Qual é o versículo bíblico que clara e indiscutivelmente diz que é pecado fazer isso porque algum espírito, algum demônio vem? Não existe prática divinatória na Bíblia. O que existe é uma proibição e tem os motivos claros lá. Porque afasta você e o seu povo de Deus, porque atrai a ira de Deus. É sempre isso, mas não porque alguém vem. A tentativa de fazer uma macumba em prol do mal de alguém, em prol do mal, né? De alguém, ou de Em chamar o prol. espírito, é sempre uma coisa idiota, infrutífera e eficaz. Você vai conseguir pecar gravemente, mas você nunca vai conseguir chamar ninguém. Não vai, isso não funciona, isso não existe de modo algum, e existe documento do Vaticano finalizando isso que eu falei aqui. Só que ninguém divulga, a galera ficou vindo exorcista, que geralmente são padres, em essência, bem intencionados, mas que conversam com doentes o tempo todo, não distingue completamente quem é doente e quem supostamente é possuído e acredita em tudo que eles falam. Então vai ver a vida pregressa. O padre encontra alguém que troca de voz e vira os olhos e a boca espuma e fala em um outro idioma, ou aparentemente fala outro idioma, ele começa a entrevistar aquilo ali, se impressionar com o seu próprio capeta. Depois que ele expulsa o capeta de lá e conversa com a pessoa, ela vai dizer: Ah, eu passei 10 anos na Macumba, depois eu fui na Rosa Cruz. O que o padre faz? Ele junta tudo isso aqui e deduz que essa pessoa ficou possuída porque ela esteve nesses lugares. Ou seja, esses lugares são centrais de distribuição de capeta na vida das pessoas. Sendo que, geralmente, as pessoas foram lá porque elas já tinham um problema antes. Não é que ela criou o problema depois, ela foi lá porque ela já tinha problema antes. Vai ver a infância, vai ver a família. Inclusive, eu vou até sair um pouquinho da pergunta que o Rasta me fez, mas como o tema da live ainda bate, ainda toca no espiritismo, um pesquisador, um psicólogo muito importante, muito proeminente, chamado Flournoy, ele fez uma pesquisa de médiums em Genebra, e na cidade vizinha de Genebra, e ele entrevistou 72 médiums. Ele queria saber quantos por cento daqueles médiums também tinha médiums na família. Ou seja, quantos aqui trazem a mediunidade hereditária? De 72, 68, a mãe era médium, o pai é médium, o irmão é médium.
O que já aponta bem mais para uma questão genética, ambiental, bem circunstancial, do que uma capacidade espiritual. Uhum. E geralmente essa galera que fica no espiritismo, que vê morto, conversa com morto, psicografa, quando vira católico, vai fazer o quê? Fundar nova comunidade, ter carisma, vai ter visão, vai fazer provérbio, continua fazendo a mesmíssima coisa. Então vai lá o padre, exorciza o cara que era satanista, ele se converte, mas aí ele vira carismático e continua fazendo a mesma coisa, só que de sinal trocado. E a família também. As pessoas não percebem o que está acontecendo? Fui claro nesse exemplo que eu dei para vocês? Sim, sim. Foi claro, sim. Pergunta uma coisa, você já teve a oportunidade de trocar uma ideia com um padre exorcista? Nunca tive. Inclusive, um do Rio de Janeiro começou a me seguir recentemente e eu não tive tempo de bater um lero com ele. Mas já me recomendaram e eu quero fazer. Mas eu Mas queria muito. Inclusive, se vocês tiverem contato para uma live, puta, seria fantástico. Eu posso tentar achar tenho isso um. aí. Eu acho que eu tenho um também. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos. Inscrevam-se no canal.